Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno. Hoje eu vou apresentar a aula e os temas a serem discutidos hoje vão ser as normas da BNT e as regras de Vancouver. A minha orientadora falou que é a professora Andréa Leutério. Eu fui orientado também pela professora Nádia Ribeiro. Inicialmente, vamos falar da BNT, que vai ser a sigla de Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela teve início lá no ano de 1937. Durante a primeira reunião de laboratório de ensaios de materiais, e durante esses próximos 2 anos, a ideia de criar um órgão de normas, ela foi ganhando mais força, até que em 1940 ela foi criada de fato. Em 1947, a gente teve um fator importante, ela foi participante da criação da ISO, né, que é a International Organization of Standardization, e por isso ela acabou sendo convidada a representar o Brasil na organização, ajudando também depois na fundação do Comitê Pan-Americano de Normas Técnicas e da Associação do Mercosul de Normalização. Já em 1949, a ABNT ela começou a ganhar reconhecimento e aí ela conseguiu difundir e criar as normas já em âmbito nacional, sendo que em 1962 foi promulgada a Lei Federal 4150, que deu o status de órgão de utilidade pública para a ABNT e gerando assim um suporte financeiro do governo para essa organização. E desde então, ela se tornou obrigatória a observação das normas estabelecidas pela associação em todos os contratos de obras e compras que fossem feitos no serviço público, nas 3 esferas, como seja municipal, estadual ou federal. Além disso, também, a ABNT avalia a conformidade e ela dispõe sobre programas de certificação de produtos, sistemas e rotulagens, e isso vai indicar que a certificação da ABNT são compatíveis com as exigências de outros países, inclusive pela certificação da ISO 9001. Partindo aqui para a formatação, segundo a ABNT, a gente vai ter uma fonte padrão, né, para poder fazer os documentos, que vai ser a Times New Roman. O tamanho vai variar de 12 para o corpo do texto e 11 para o recuo quando forem citações diretas, que tenham mais de 3 linhas. Quanto à formatação da página, a gente tem essa imagem aqui, que está mostrando direitinho, que a gente vai ter o espaçamento 1,5 para elementos textuais e simples, para os elementos pré e pós-textuais. As margens superior e esquerda vão ter 3 centímetros, enquanto a inferior e a direita vão ter 2. O recuo do parágrafo vai ser de 1,25 centímetro e a distância entre os parágrafos vai ser de 6 pt. Já a distância entre o texto e o subcapítulo, e entre ele e o próximo texto, vai ser 2 espaços de 1,5. Já partindo para as referências, a gente vai dividir de acordo com o tipo do documento, né? Primeiro, se vai ser livro, revista, periódico, jornal, legislação, artigo publicado na internet, e também pela quantidade de autores. Inicialmente, a gente tem as regras básicas, que são a da autoria, que é a da autoria. A indicação básica de autoria vai ser a do sobrenome, do último sobrenome, seguido de uma vírgula, e o nome do autor. Lembrando que os agnômios aqui não vão ser considerados nomes. E o que são os agnômios? São filho, neto, bisneto. Daí, quando ele tiver esse agnome, ele vai acompanhar o último sobrenome, conforme esse exemplo aqui, ó, Martins Filho Altino José. Outro exemplo, quando o autor tiver o sobrenome composto, e ele for conhecido por esse sobrenome composto, ele tem que vir destacado igual esse modelo de slide, o Gmeiner-Prantz, que é o Frank Gmeiner-Prantz. Ele é conhecido como esse Gmeiner-Prantz, por isso a gente lança ele assim. Além disso, quando a gente tiver até 3 autores, a gente vai separar os autores por ponto e vírgula, conforme esse exemplo da caixinha cinza aí de baixo. E, a partir de 3 autores, a gente vai usar o et al., que em latim vai significar e outros. Nas transcrições também, a partir do... Aqui, quando a gente tiver edições, vai ser indicado a partir das segundas edições. Quando tiver dados como reimpressão, edição da revista e atualização, pode ser descrito também. Quando a gente não tiver uma autoria declarada, a gente vai usar, como por exemplo, esse modelo do dicionário Wise, que ele vai ter o título, a cidade editora e o ano de publicação,
E agora a gente vai partir para os outros modelos de legislação, por exemplo. A gente vai ver que vai ser essencial citar a jurisdição, o título, a numeração, data e dados dessa publicação. Conforme esse modelo aqui, que a gente está, essa lei 10.406 é o Código Civil. Ela foi citada assim. E para artigos publicados na internet, o modelo básico vai ser a sequência da autoria, título, os dizeres disponível em se colocado entre os sinais de menor e maior, e finalizando com a data de acesso. Aqui igual nesses exemplos aqui também de referências. Indo para as regras de Vancouver, a gente tem inicialmente que ele foi criado em 1978, em Vancouver, no Canadá, por um grupo de editores científicos, que eles tinham o intuito de tecer os padrões para o formato dos originais que eram submetidos para as revistas deles, e auxiliar os editores na elaboração e distribuição dos relatos de estudos médicos da época, né, de forma clara, precisa, acessível, que tivesse um padrão. Em 79, eles publicaram pela primeira vez os requisitos para essa apresentação dos originais, inclusive foi o formato de referências bibliográficas desenvolvido pela National Library of Medicine. E aí, desse grupo, acabou surgindo o Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, que foi ampliando a área de interesse até a inclusão de princípios éticos que eram relacionados a essas publicações nas revistas biomédicas. Ao longo dos anos, a gente teve diversas atualizações. Algumas mais importantes ocorreram lá nos meses de maio, sempre, em 97, 99, 2000 e 2001, que a gente teve a revisão da seção de conflitos de interesse, e em 2003 a gente teve uma reorganização geral do documento. Partindo aqui agora para falar primeiro das referências feitas para citações no texto, os sistemas mais utilizados são o autor-data e o número de chamada. No sistema autor-data, as referências têm que ser reunidas em ordem alfabética, única de entrada, pelo sobrenome dos autores ou as entidades responsáveis, conforme esse exemplo. Já no outro sistema, que é o sistema numérico no texto, ele vai ser feito desse modo que a gente está vendo no exemplo. A gente tem as marcações ali, depois do Jimenez et al. 1 e o Downey et al. 2, e depois desse número, ele vai aparecer no final do documento, que a gente vai disponibilizar lá o autor da referência, e a sequência de numeração que vai obedecer, ela vai ser uma numeração única, consecutiva, em algarismos arábicos, e vai aparecer de acordo com o que aparece no texto. Já para fazer as referências no final do texto, já vai depender do número de autores, mas a estrutura básica vai ser sobrenome com o nome abreviado, depois ele vai ser seguido do título, local de publicação, editora, ano e página utilizada. E aí a gente vê o modelo com autor e embaixo com até 6 autores, porque a partir de 6 autores, a gente vai ter 2 tipos diferentes de fazer. O primeiro vai colocar o primeiro autor com et al, e o segundo modo vai ser os 3 autores seguido de et al. Que aí vai seguir também o mesmo, depois vai ter a mesma norma da anterior, que era com menos, que vai ter o título, o local, o editor, o ano e a página. Aí aqui a gente tem os modelos, né, mostrando aqui a listagem na ordem que apareceu o texto. Aqui também mostrando pelo número. E essas aqui foram as referências que eu utilizei hoje e obrigado.